Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Juízes. Hoje vamos ler o capítulo 20 e o capítulo 21. Vamos lá? Então todos os filhos de Israel saíram, a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram aos filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os anciões de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de vós irá à tenda, nem nenhum de vós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhes façam conforme toda a loucura que tem feito a Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá e saíram a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 22.000 homens que arrancavam a espada afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre vós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se em Gibeá. E os filhos de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os filhos de Israel contra eles a pelejar ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por toda a terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Benjamim os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte,
Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiu os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo atravessando-os, como das outras vezes pelo caminho, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão, derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os filhos de Israel se levantaram do lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu de seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja e se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos que se arrancavam a espada. E vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto em Gibeá. E a emboscada se apressou e aconteceu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas de diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda eles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguia até Gidom. E feriram eles 2.000 homens, e todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. E ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali achava, e também a todas as cidades quanto se acharam, puseram fogo. Capítulo 21.
Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas, e disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque tinha feito um grande juramento acerca dos que viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo? Que faremos acerca de mulheres com que ficaram o resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma das nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide a fio de espada, feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com o homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, lhes proclamando a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciões do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram do resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que, de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou vossos irmãos vieram a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, que não las des vós, para que agora ficássemos culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam. E foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua congregação, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Concluímos assim a leitura de hoje. Eu posso orar por você? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, quantas coisas terríveis os homens fazem contra os próprios homens. Mas eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, da maldade humana, do coração endurecido, Senhor, do homem perverso, do homem maldoso. Livra-nos, ó Deus, do homem de guerra. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre a nossa casa com teu sangue, nos reveste com teu poder, protege as nossas famílias. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus e que possamos, Senhor, viver em paz debaixo das tuas asas, lugar de proteção do Senhor. Senhor, neste momento eu abençoo cada família, cada vida, cada alma que tem se levantado, Pai, para ouvir a tua doce palavra. Senhor, muitas vezes ela conta, Pai, a verdade sobre tempos, ó Deus, em que vivíamos em guerra. Mas ainda hoje, Senhor, existem guerras. Não somente as guerras em que homens matam homens em campos de batalhas, mas guerras às vezes que são travadas uns contra os outros através de inveja, de calúnia, de difamação. Guerras, Senhor, que são travadas no interior. Pai, em nome de Jesus, faça cessar as guerras. O Senhor é Jeová Sabaote, aquele que vai à frente da batalha. Vai, Senhor, à frente das nossas batalhas. Vai, Senhor, quebrando quebra o arco, corta a lança. Desfaz, Senhor, o mal planejado contra nós nas nossas costas. Tu és o nosso escudo. Ah, Senhor, em nome de Jesus nós cremos. Nós cremos que Tu és o nosso escudo. E eu levanto o escudo da fé nesta manhã, crendo que o Senhor é o nosso protetor e que o Senhor nos guarda. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.